Porque eu estou com vocês, mas ele vai estar em vocês. Porque eu sou um para 12. E eu vou enviar, ele vai ser um para cada. Porque vocês têm um Jesus para dividir. E eu vou dar um Jesus para cada um. Temos uma quantidade desejável, né, de audiência, por isso podemos começar agora e trazer entendimento, luz, clareza. Pois bem, nós vimos na live passada que Deus se revelou progressivamente desde Abraão até Cristo, sendo Jesus o ápice da revelação divina, né? A Bíblia é toda uma revelação progressiva. Deus, ele se manifestou a Abraão, Isaac e Jacó como o grande El Shaddai, como Deus poderoso. A Moisés, ele por sua vez se revelou nos nomes redentivos como Senhor. Eu sou o Senhor Jeová Rafa, eu sou o Senhor Jeová Jireh, eu sou o Senhor Jeová Tsidkenu. Mas em Cristo ele se revela como Pai. Eu sou o vosso Pai. E como Pai, obviamente, ele pode fazer muito mais por cada um de nós. Temos essa clareza, esse entendimento, né? Isso tudo só se deu por meio da fé. Em Cristo Jesus nós somos agraciados em Deus pela fé, para que vivamos realmente uma vida completamente diferente e principalmente uma vida que faça sentido, né, com a nossa verdadeira essência, com o nosso verdadeiro, a nossa verdadeira natureza, né? Veja, gente, você já parou para pensar que a gente está muito mais inclinado, muito mais dado a viver de maneira natural do que espiritual? Sendo que nosso pai é espiritual, sendo que nosso irmão mais velho, que é Jesus de Nazaré, é espiritual, e sendo que nós somos criados a partir do Espírito, deveríamos, né, colocar mais foco, mais ênfase em tudo aquilo que nós somos no Espírito e não naquilo que nós somos segundo a carne. Porque segundo o Espírito somos criados em mais semelhança de Deus. E obviamente, se somos criados em mais semelhança de Deus e manifestamos essa natureza divina, nada nos torna impossível, né? É bem curioso porque a Bíblia diz que não existe impossíveis para Deus, e isso todo mundo concorda. Bom dia, tia Ângela Cori. Um beijo. Bom dia Marcos Borrego também. Sejam todos bem-vindos, né? Isabela Sabino também, né? Que acabou de entrar aí. Então veja, nada é impossível a Deus, nós sabemos disso, mas a Bíblia diz também que nada é impossível àquele que crê. Ora, por quê? Porque aquele que crê se torna exatamente aquele que ele nasceu para ser e fazer. Aquele que crê vive uma vida espiritual. A gente às vezes é tendencioso a pensar que quando somos espirituais, realizamos milagres, vivemos de maneira sobrenatural, isso é algo extraordinário. Na verdade, isso para nós deve ser mais do que comum, porque nós somos seres espirituais criados em imagem e semelhança de Deus. Você precisa se acostumar com o sobrenatural. Você precisa se acostumar com o espiritual. Você precisa se acostumar com milagres. Você precisa se acostumar com não existe impossível para você, porque você não é fruto do possível, você é fruto do impossível. Você é resultado de uma experiência espiritual entre Deus e a humanidade, onde nós somos gerados em Cristo Jesus para a filiação eterna de Deus. Somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Seres espirituais criados, imagem e semelhança de Deus. A gente tem que trazer isso para a nossa mente, nós não somos. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Versículo de número 15, ele diz, rapaz, para de considerar você ou qualquer pessoa do ponto de vista natural. Você não é mais um ser humano natural, você não é mais um filho de Adão. Você não pode se analisar do ponto de vista da carne. Você não é um ser humano natural mais. E ainda que a gente tenha um dia olhado para Jesus como um ser humano natural, agora nós já não o vemos assim. E nós não estamos em Adão, nós estamos em Cristo. E se já não vemos Cristo de maneira natural, nós temos que nos assemelhar a Ele de maneira espiritual. Aquilo que Jesus é hoje, por consequência, nós nos tornamos também. Portanto, não podemos olhar para nós mesmos do ponto de vista natural, e sim do ponto de vista espiritual. Pois se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Precisamos identificar em nós. Porque veja, mais do que uma curiosidade, entender quem Deus é uma necessidade de entender quem nós somos. Eu vou dizer de novo. Mais do que uma curiosidade para entender quem Deus é uma necessidade que nós temos de entender quem nós somos.
estudar a paternidade de Deus, estudar o caráter de Deus, é fazer uma viagem em nosso introspecto, em nossa origem, entendendo quem nós somos. Quem nós somos. Porque tudo aquilo que nós dissemos aqui que Deus é, por consequência, você também foi gerado para ser. Porque você é filho de Deus. Você foi gerado segundo a sua própria natureza, em justiça e em verdade, provenientes da verdade. Então veja, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, verso 12, e ele diz o seguinte: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Por meio da fé que nós temos em Jesus, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Ora, Deus está habitando em nós. Para pensar um pouco, eu estou falando do Deus que criou o universo. Eu acho que você se sente honrado de andar com alguém que você considera importante, né? Se você hoje tivesse a oportunidade de andar com alguém que você admira, você ia se sentir honrado. Ei, você tem o Deus do universo habitando dentro de você por meio do Espírito. Nós temos o Deus poderoso, Deus do universo habitando em nós e nós habitando em sua presença. Estamos habitando na presença de Deus. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das provações. Não desanimem por causa das provações. É por vocês que sofro. A honra é toda de vocês. Então, quando eu penso nisso, quando eu penso que por meio da fé em Cristo Jesus, eu tenho acesso livre à presença de Deus. Quando eu penso nisso, que por meio da fé, eu tenho acesso livre à presença de Deus. Eu tenho acesso à presença de Deus. Aleluia. Paulo diz: eu caio de joelho e oro ao Pai. Caio de joelho e oro ao Pai. O Pai, que é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, do céu e da terra. Paulo diz: quando eu penso nisso, eu começo a orar. Eu caio de joelho diante do Pai. Pai que é Criador dos céus e da terra. E peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Uma vez que Ele nos fortalece no homem interior, por meio do seu Espírito, Cristo então será formado ou habitará no nosso coração, à medida que vocês confiam nele. Que habite em vós a palavra de Cristo Jesus. Aleluia. Verso 16. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que Cristo habite em nós pela fé. Bem, como é que a fé vem? Cristo habite em nós pela fé. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que Cristo habita em mim? Cristo vai habitar em mim a partir do momento que eu ouço a palavra. Quanto mais a palavra de Cristo eu ouço, mais Cristo está se revelando em mim. Quanto mais a palavra de Cristo eu ouço, mais Cristo vai sendo formado dentro de mim. Deixa eu te contar uma coisa aqui, você vai entender. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo. Há uma década atrás, aproximadamente. Há uma década atrás. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão me ajudar aí, se vocês são cooperadores comigo aí. Vamos lá. Há uma década atrás, quem era o adolescente mais influente no mundo? Quem pode me dizer? Quem sugere algum aí? Há uma década atrás, aproximadamente, no máximo em 10 anos aí atrás, quem era o adolescente mais influente no mundo? Quem você acha que era? Justin. Claro! Falou o pastor Júlio César. Era ele mesmo. O Justin Bieber. Justin Bieber. É isso mesmo, Justin. Perfeito.
Agora eu te pergunto, ele exercia toda a sua influência sobre os nossos adolescentes, sim ou não? Então veja, como é que ele exercia essa influência? Através da música, através dos vídeos, através das revistas, através da televisão. Então, os nossos adolescentes passavam a ouvir Justin, eles passavam a ver Justin, eles passavam a ler Justin, eles passavam a assistir Justin. Então, eles recebiam total influência de Justin Bieber. E aí acontecia um fenômeno engraçado. Nós íamos para o shopping há 10 anos atrás, há uma década atrás, entre 5 e 10 anos atrás. E quando a gente chegava no shopping, que a gente olhava os nossos adolescentes, parecia que a gente estava diante de quem? De um monte de quê? Hein? Parecia que a gente estava diante de um monte de quem? De clones de quem? Responde para mim. Quando a gente chegava no shopping, a gente via um monte de clone de quem? Tudo com os cabelinhos assim. A gente via os montes dos clones de Justin. Exato. Tudo igual. Por quê? Porque Justin Bieber foi formado neles pela fé no que ele falava, no que ele cantava, na sua imagem e nos seus textos. Quando você se enche de Justin Bieber, as pessoas veem Justin Bieber em você. Quanto mais você se enche de Justin, mais Justin você transmite. Pois bem, a Bíblia diz que Cristo deve habitar em você. Se eu ouvir Cristo, se eu assistir Cristo, se eu ver Cristo, se eu ouvir Cristo, se eu ler Cristo, eu vou sair na rua. E quem as pessoas verão em mim? Quem as pessoas vão ver em mim? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Cristo! Exato. Então Cristo deve habitar em seu coração. Como? Por meio da palavra. Tem gente que diz, não, Cristo habita em mim, mas nunca leu a Bíblia. Veja, Cristo só vai habitar em você por meio da influência de Cristo em você. Não adianta você dizer com a boca que ama a Cristo se você não conhece a palavra de Cristo, a música de Cristo, o vídeo de Cristo, o texto de Cristo, a revista de Cristo. Quanto mais eu ouço Cristo, quanto mais eu vejo Cristo, quanto mais eu leio Cristo, mais Cristo será formado em mim, mais Cristo será formado em mim. E as pessoas verão Cristo em mim. Aleluia. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês precisam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Eu tenho que buscar o entendimento, claro, do amor de Cristo por nós. Por quê? Quando vocês experimentarem o conhecimento desse amor, ainda que esse amor seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e do poder de Deus. Veja o que ele diz. Ele diz, vocês precisam compreender o amor de Cristo. Vocês precisam conhecer Cristo. Vocês precisam compreender esse amor. Vocês precisam ter o conhecimento pleno, ainda que esse amor seja grande demais para ser compreendido completamente. Mas você precisa se esforçar para compreender o amor dele, porque quando você compreender esse amor,
você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Sabe quando é que nós vamos manifestar aquilo que somos de fato? Quando o amor estiver em plena manifestação em nós. Porque Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. Veja que palavras fortes. Que vocês então conheçam e experimentem esse amor, ainda que ele seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Quando vocês compreenderem, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de Deus. O entendimento, o conhecimento. O conhecimento de Cristo. Cristo é o ápice. Cristo é o ápice da Bíblia. Cristo é o ápice. Cristo é o... Deixa eu te dizer. Cristo é o ápice de todo o conteúdo bíblico. Você não vai entender sobre prosperidade se você não entender Cristo. Você não vai entender sobre saúde, sobre cura se você não entender Cristo. Você não vai entender sobre família se você não entender Cristo. Você não vai entender sobre andar em amor se não entender Cristo. Cristo é o ápice da Bíblia. É por isso que não adianta você querer estudar a Bíblia sem conhecer Cristo. Quando você estuda a Bíblia sem conhecer Cristo, você se torna religioso. Aleluia. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode conhecer a Bíblia de cor, irmão. Toda. Se você não entender Cristo, se você não conhecer a Cristo, você não vai entender nada. Nada. Absolutamente nada. Cristo é o ápice da revelação bíblica. Em Cristo se revela todas as coisas. Em Cristo é revelada o mistério que estava oculto. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Me fazer compreender Cristo. Eu preciso entender Cristo. Eu preciso entender Jesus. Amém? Veja, lá em João 16, 7, lá em João capítulo 16, 7, Jesus ainda não tinha morrido, Jesus não tinha ressuscitado ainda, portanto, as coisas não podiam ainda ser reveladas tão claramente como nós estamos revelando elas hoje aqui. Jesus estava falando aos seus discípulos ainda. Jesus conversava com seus discípulos, tentando de alguma forma apontar como se daria o plano da redenção. Lá em João capítulo 16, verso 7. Bom dia, atrasada. Vou cortar metade do seu salário, Camila Santiago, viu? Pode ter certeza que a oferta só vai pela metade esse mês. Você chegou atrasada aí 22 minutos. Onde é que você estava, criatura? Hein? Pois bem. Então veja. Estamos falando sobre Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Ele não tinha como ainda transmitir com clareza a revelação bíblica. Ele não tinha. Então, ele escreve e diz: gente, eu vou morrer. Deixa eu achar aqui. Versículo 5. Vamos botar no 5. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Jesus está dizendo, eu vou morrer. Eu vou morrer, vou ressuscitar e vou para o Pai. Agora veja, o morrer que Cristo se refere não é o morrer que nós conhecemos. Ou o medo que nós temos da morte. Jesus sabia que a morte para ele era só o começo da vida. Jesus sabia que a morte para Jesus, para ele, era apenas o passo para a vida eterna de todos nós. Então Jesus não estava preocupado com isso. Ele disse, agora eu vou para aquele que me enviou. Eu vou forjar uma nova aliança em Deus. E quando eu disse isso, vocês não me perguntam para onde eu vou. Em vez disso, vocês se entristecem por causa do que eu lhes disse. Para aqui um pouquinho, vamos pensar um pouco. Jesus disse, gente, chegou a hora de eu partir, agora eu vou voltar para aquele que me enviou. E os discípulos ficaram tristes. É claro que eles não sabiam daquilo que nós sabemos hoje. O que foi o resultado da sua ida, né? Mas imagine, se eles soubessem qual seria o resultado da morte e da ressurreição de Cristo e a sua ida para o Pai, eles ficariam tristes como ficaram ou ficariam felizes como eles ficaram? Ou como eles não ficaram? Me responde, por favor. Se os discípulos soubessem, como nós sabemos, o resultado da morte e da ressurreição de Jesus,
da nova aliança que foi forjada. Quando Jesus disse que ia para o Pai, eles teriam ficado tristes ou eles teriam ficado felizes? Eles teriam ficado felizes, disse Cátia Rocha. No entanto, a Bíblia diz que eles ficaram tristes. E por que eles ficaram tristes? Quem pode me responder por que eles se entristeceram? Jesus disse, mas em vez disso se entristeceram por causa do que eu lhe disse. Por que eles ficaram tristes? Quem pode me dizer? Por que eles ficaram tristes? Quem pode me responder? Estou esperando. Fala comigo. Porque eles não sabiam o verdadeiro significado. Porque eles não tinham conhecimento. Porque eles não entendiam ainda o plano da redenção. Porque ainda não tinha chegado ao ápice. Eles não tinham conhecimento. Eles não tinham conhecimento. E aí eles se entristeceram. Mas veja o que Jesus diz no versículo 7. Ele diz, mas na verdade, gente, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Veja, irmãos, pensa aqui um pouco, vamos pensar um pouco. Por um pouco. Jesus tirou 12 rapazes, 12, do anonimato, de garotos simples do interior, e colocou eles no estrelato de um ministério poderoso de sinais, maravilhas e prodígios. Eles estavam no topo. Eles saíram do anonimato, de garotos simples do interior, e chegaram ao estrelato de um ministério poderoso de sinais, maravilhas e prodígios, que era Jesus. E quando eles estavam no topo, Jesus disse, agora eu vou morrer e vou para o Pai. E eles disseram, cara, vai acabar isso? Isso vai acabar. Agora que ficou bom. E Jesus disse, mas deixa eu te dizer, é melhor que eu vá. Peraí, o que é que pode ser melhor na cabeça deles? O que é que pode ser melhor de quem está nesse ministério debaixo dos pés de Jesus? Seguindo os passos dele. O que é que pode ser melhor? Jesus, você está doido. O que é que pode ser melhor do que isso? E ele diz, mas, na verdade, é melhor que eu vá melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o encorajador, o auxiliador, o consolador não virá. Se eu for, no entanto, eu enviarei a vocês o outro consolador. Espera aí, Jesus, como é que é? Tá bom demais esse negócio, mas você está dizendo que é melhor você ir, que senão... Ei, Jesus, pare um pouquinho aqui. O que é que pode ser melhor? E quem falou isso foi Jesus. Jesus, ei, vocês não estão entendendo. Pode parecer que é legal estar comigo aqui. Eu vou dizer para você que está me acompanhando aqui. Talvez você fique pensando, eu queria ter vivido na época de Jesus. Eu queria ter andado com Jesus. Se eu tivesse andado lado a lado com Jesus, eu não tinha errado. Se eu tivesse andado lado a lado com Jesus, eu não tinha feito o que eu faço. Se eu tivesse andado lado a lado com Jesus, eu seria um discípulo. Jesus disse, deixa eu dizer para você. Você não sabe o que você está dizendo. Sabe não. Pode parecer bom andar comigo, mas tem algo melhor reservado para vocês. E é melhor que eu vá, porque se eu não for, não tem como eu enviar o outro consolador. O outro é muito melhor. Por que o outro é muito melhor? Quando ele vier, ele convencerá o mundo. Ele diz, porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Mas quando ele vier, ele vai estar em vocês. Porque eu estou com vocês, mas ele vai estar em vocês. Porque eu sou 1 para 12. E eu vou enviar, ele vai ser 1 para cada. Porque vocês têm um Jesus para dividir. E eu vou dar um Jesus para cada um. Sabe, queridos, eu fico imaginando
No dia que Jesus dizia, gente, ó, o negócio é o seguinte, hoje eu vou conversar com minha mãe. E eu disse ficar, cara, eu queria hoje conversar com Jesus. Caramba, bicho, eu queria hoje. Cara, eu preparei tudo para sair com ele hoje. Cara, hoje era o meu dia, ó. Eu queria comer peixe com Jesus hoje. Hoje eu queria bater um papo. Mas Jesus hoje decidiu sair com Pedro, Tiago e João. Caramba, bicho. Logo no meu dia ele saiu com os caras. Jesus disse, deixa eu te dizer. Quando eu for, eu vou enviar um para cada um. E aí você vai poder estar comigo a hora que você quiser. Sentar para conversar a hora que você quiser. Você vai entender a hora que você quiser. Se você quiser que eu te ensine, vai ser a hora que você quiser. Porque ele vai estar em você. O Espírito Santo estará em nós. E ele está em nós. Ele disse, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não se recusou a crer em mim. Da justiça, porque voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já está julgado. Versículo 12, ele diz, há tantas coisas que ainda quero lhes dizer. Tantas coisas que eu ainda quero lhes dizer. Mas vocês ainda não podem suportar agora. Está falando dos discípulos lá atrás. Que ainda não tinha sido consumada a nova aliança. Jesus não tinha morrido nem tinha ressuscitado. Jesus disse, eu queria te ensinar tanto mais, tem tanto mais. Eu queria falar, mas não posso. Posso não. Posso não. Queria, mas não posso. Ei, eu queria falar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas não posso. Eu queria te dizer que você é justo, mas não posso. Eu quero te dizer que você vai ter acesso livre, mas não posso ainda. Eu queria te dizer que a cura te pertence, mas eu ainda não posso. Eu queria te dizer que você é próspero, rico, mas eu ainda não posso. Tem tanta coisa que eu ainda queria lhes dizer, versículo 12 do capítulo 16 de João. Jesus disse, há tanta coisa que eu ainda quero lhe dizer, mas vocês não podem suportar ainda. Eu ainda não posso. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. O que Jesus não pôde falar, o Espírito Santo tem total liberdade para nos contar. O que Jesus não pôde nos ensinar, o Espírito Santo tem liberdade, vocação e um mandato para fazê-lo. O que Jesus não pôde trazer como luz, entendimento, ele disse, eu não posso falar. O Espírito Santo, ele tem conhecimento, vontade e um mandato para fazê-lo. Para te ensinar todas as coisas. Para te conduzir a toda a verdade. Aleluia. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Ah! Para aqui, agora quebrou tudo, agora quebrou tudo, agora quebrou tudo. Agora quebrou tudo. Ele diz, o Espírito Santo, que vai estar em vocês com mandato para lhes levar toda a verdade. O Espírito Santo tem um mandato de Deus para levar você ao conhecimento de toda a verdade. Toda verdade. Ele disse, esse me glorificará. Ele vai exaltar Jesus. Por quê? Porque ele vai contar para vocês tudo o que ele receber de mim. Agora eu te pergunto, quem é Jesus? Quem é Jesus? A expressão exata do Pai. Jesus é a expressão exata do Pai. E o Espírito Santo vai falar para a gente o que ele ouvir desse Jesus, nos contando. Então eu te pergunto, como é que eu conheço hoje o Pai? Qual é a forma de eu conhecer Deus? Uma das formas, são 3. Como é uma das formas de conhecer Deus? Quem pode me responder? Aleluia. Através e quem é que te apresenta Jesus? Quem é?
no Espírito. É o Espírito Santo que te diz quem Jesus é. 3 dão testemunhos. O Filho, a Palavra e o Espírito. O Filho, a Palavra e o Espírito. Os 3 testemunham quem o Pai é. O Filho, a Palavra e o Espírito. O Filho é a expressão exata, ele é a Palavra. E o Espírito Santo me revela quem eles são. Os 3. Quem é que traz a revelação para você da Palavra? O Espírito Santo. Por quê? Porque foi ele que inspirou a Palavra. Então veja, como é que eu chego ao conhecimento de Deus? Por meio da Palavra e do Espírito. Por meio da Palavra e do Espírito. Ele me glorificará. E lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu digo, o Espírito lhe contará tudo o que receber de mim. O Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Agora, abre comigo. 1 Coríntios. Aí veja, Jesus está falando isso para os discípulos. Ele diz, vamos recapitulando aqui, recapitulando. Ele diz, eu tinha muita coisa para falar para vocês. Eu queria falar para vocês que eu sou a expressão exata do Pai. Ainda não posso, com clareza. Eu queria falar para vocês quem o Pai é. Ainda não posso, com clareza. Eu queria dizer para vocês quem vocês são. Ainda não posso. Por isso é bom que eu vá. É bom que eu vá. Porque se eu não for, eu não tenho como enviar o outro Consolador. Mas se eu for, eu vou enviar. Aí eles vão levar, ele vai levar vocês a toda a verdade. Porque ele não vai falar de si mesmo, não. Ele vai glorificar a mim. Ele vai falar para vocês o que ele ouviu de mim, que eu não posso falar agora. Mas ele vai revelar para você. Relaxa. Deixa eu ir que é melhor. Deixa eu ir que é melhor. E aí Jesus vai. Jesus foi. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Jesus nos justificou em Cristo. E porque nos justificou, ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Agora o Espírito Santo veio habitar em nós. Eu te pergunto, não fica ignorante quem quer? Não fica sem conhecimento só quem quer? É. Só fica na ignorância quem quer. Se não tiver comunhão com o Espírito e com a palavra. Só permanece na ignorância quem não tem comunhão com o Espírito e com a palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Agora é Paulo falando, anos depois de Jesus ter ressuscitado e enviado o Espírito para nós. Ele diz: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria. No meio dos maduros, eu falo com palavra de sabedoria. Mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou uma sabedoria, uma inteligência dos governantes desta era, porque essa sabedoria dessa era cai no esquecimento. Rápido. Pelo contrário, a sabedoria a que eu estou me referindo é o mistério de Deus. O mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto. Antes secreto e oculto. Embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Tudo isso que nós sabemos hoje sobre que Deus é nosso Pai, que nós somos justos, que nós somos filhos de... Tudo isso já estava designado antes do princípio do mundo. Porém, ninguém sabia. Era um mistério que estava oculto e que só foi revelado no ápice da revelação bíblica, que é Cristo. Quando Cristo ressuscita, o plano é demonstrado. E quem é responsável por demonstrar o plano eterno? Quem foi a pessoa que foi designada para trazer a revelação do plano que estava oculto desde o princípio das eras, mas que Deus já tinha preordenado para nos abençoar? Quem era que tinha a responsabilidade de trazer essa revelação para nós? Ele diz: os governantes desta era, por sua vez, não entenderam o plano que estava oculto, pois se porventura o houvesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Para aqui um pouco. Veja o que Paulo diz. Ele diz, quando nós estamos no meio de pessoas maduras, a gente traz o plano da redenção inteiro, mostrando quem vocês são. Essa é a sabedoria de Deus.
Não a sabedoria do mundo, essa aí não, mas a sabedoria de Deus, essa aqui. Esse plano eterno da redenção estava determinado desde a fundação do mundo, mas estava guardado em segredo. Ninguém sabia, só Deus. Se os poderosos desse mundo, e ele está falando agora sobre Satanás e sua corja, ele diz, se os poderosos desse mundo tivessem entendido esse plano da redenção, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Por quê? Porque foi exatamente por meio da crucificação que Jesus pôde enviar, nos tornou justo e pôde enviar o Espírito Santo que nos revelou o plano. Se Satanás tivesse entendido que a crucificação de Jesus era a porta para a gente conhecer o plano eterno de Deus a nosso respeito, Satanás nunca tinha cooperado com isso. Ele nunca teria crucificado o Senhor da glória. Nunca. Veja, Jesus disse, eu estou dizendo que eu vou para o Pai e vocês estão tristes, né? Não fique triste, não. Porque é melhor que eu vá. Por mais que pareça difícil a cruz, está parecendo que Satanás ganhou, não é? Não. Faz parte do plano. Eu ir para a cruz é parte. Quando eu for e eu voltar, vocês se tornarão justos. E eu vou poder enviar o Espírito Santo. E aí ele vai revelar para vocês toda a verdade. Do plano da redenção. Do plano que estava oculto. Do plano que Deus preordenou desde o princípio das eras. O Espírito Santo vai trazer luz para você. Veja, ele diz. É isso que as Escrituras se referem quando dizem. Antigamente, olho nenhum viu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10, ele diz, mas, foi a nós que Deus revelou o seu plano eterno. Foi a nós que Deus revelou o seu plano eterno. Ou estas coisas, por meio do seu Espírito. Foi o Espírito que influenciou Paulo, foi o Espírito que me influencia, é o Espírito que influencia você para trazer a revelação da nova aliança. E tudo que nós somos em Cristo. E tudo que Cristo é em Deus. É tudo obra do Espírito Santo. Ele diz, pois foi a nós revelada por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, ou o Espírito conhece todas as coisas. O Espírito conhece até os segredos mais profundos de Deus. O Espírito Santo conhecia o plano eterno porque é o Espírito de Deus. Ele estava com Deus. Jesus conhecia e o Espírito conhecia. Só os três conheciam. O Espírito conhece as coisas mais profundas em Deus. O Espírito conhece tudo sobre Deus. Ele conhece tudo sobre Deus. É isso que ele está dizendo. Pois, quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Veja, você pode estar casado há 30 anos, mas ninguém, nem o teu marido, nem a tua esposa, conhece os teus pensamentos. O único que conhece os teus pensamentos é o teu espírito. Teu espírito conhece os teus pensamentos. A tua esposa não conhece os teus pensamentos, o teu marido não conhece os teus pensamentos, mas o teu espírito conhece os teus pensamentos. Paulo está dando um exemplo. Ele diz, pois quem conhece uma pessoa, os pensamentos dela, senão o próprio Espírito? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo que está em nós conhece todos os pensamentos de Deus. O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Veja, se o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus, e esse Espírito Santo habita dentro do meu espírito, por que é que eu não conheço os pensamentos de Deus, se eu me tornei um espírito com Ele? Ei, Deus não está escondendo nada de você não. Se você não sabe, é porque você não está tendo comunhão com o Espírito. Quando Deus mandou o Espírito Santo habitar dentro de você, aconteceu o que Jesus disse aos discípulos, Ele vos guiará a toda a verdade, não vai ficar nada. O desejo de Deus é levar você a toda a verdade sobre Deus, o que revela toda a verdade sobre você. Aleluia. Entendeu? Ele diz, e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso,
Não empregamos palavras vindas de sabedoria humana. Não tem nada a ver com nada humano. Mas as palavras que não foram ensinadas pelo Espírito. Explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Veja, quem não nasceu de novo, você pode explicar isso 300 vezes, ele não vai entender. Não entende. E por que ele não entende? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Só quem é espiritual entende as coisas espirituais. Veja, irmãos, eu vi uma vez uma entrevista de Jô Soares, que é um homem inteligentíssimo segundo os padrões humanos. Ele já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Jô Soares. E ele conversando sobre textos bíblicos, uma revelação, beabá da fé, e ele não sabe, ele não entende. Por quê? Porque é natural, não tem o Espírito de Deus. Não adianta. Não adianta. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Só quem é espiritual consegue avaliar com clareza aquilo que diz o Espírito. Quem é o espiritual pode avaliar todas as coisas. Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Ou seja, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Diga eu. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Diga eu. Eu conheço. Por quê? Porque nós temos agora a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? O Espírito. Eu sei os pensamentos de Cristo porque eu tenho o Espírito habitando dentro de mim. Eu sei os pensamentos de Deus porque eu tenho o Espírito habitando dentro de mim. Aleluia. Você pegou? Quem pode conhecer os pensamentos de Deus? Eu posso. Você pode. Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? O Espírito. Se nós temos o Espírito Santo que conhece todos os pensamentos e segredos de Deus, por que a gente não conhece a Deus? Essa é a pergunta. Porque nós não temos comunhão com o Espírito. Com a palavra. Irmão, se você sozinho hoje, que nasceu de novo, se você sozinho decidir pegar a Bíblia, o Novo Testamento, entendendo que Cristo é o ápice da revelação bíblica. Você entende que Cristo é o ápice da revelação bíblica? Se você sozinho em casa abrir a sua Bíblia, dizer, Espírito Santo, me mostra Cristo, e começar a ler a nova aliança, sabe qual é o resultado? Revelação chega. Sozinho. É claro que comigo aqui, você vai acelerar as coisas, porque eu já recebi de outros e do próprio Espírito. Mas você sozinho, se quiser, chega à mesma revelação. Não é uma coisa que foi... É aí que entra a coisa, porque tem homens que dizem, não, porque Deus revelou a mim. Não, Deus revelou a todos. Deus não revelou a Marcelo, Deus revelou a todos, ele deu um Espírito a todos. Se ele quisesse só revelar a Marcelo, ele tinha dado o Espírito Santo só a Marcelo. Mas não, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, é Cristo. O Espírito Santo que habita em você não é de segunda classe, não. Não é do Paraguai. Com todo respeito aos meus irmãos paraguaios. O Espírito Santo que está em você é o mesmo Espírito Santo que está em mim, é o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo, em Jesus. E é o mesmo Espírito que está no Pai. Então veja, eu, você, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, somos todos farinha do mesmo saco. Vou dizer de novo. Eu, você, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Somos todos farinha do mesmo saco. Iguais. Com o mesmo potencial de conhecimento. Ligados todos pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito que nos leva ao conhecimento completo do nosso Pai. Quer conhecer a Deus? Tenha comunhão com a palavra e com o Espírito. Quer conhecer a Deus? Tenha comunhão com a palavra e com o
Deixa eu te dizer uma coisa. Nasça de novo. Tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Entenda isso. E eu duvido que você permaneça na depressão que você se enfiou. Não tem depressão que suporte o peso da glória do conhecimento do conhecimento da glória de Deus. Esteja doente e decida conhecer isso. E eu quero ver se a doença é capaz de resistir ao peso do conhecimento da glória de Deus. Não tem nenhum aí que eu estou em depressão, que depois de entender, viver isso, conhecer isso, consiga dizer que continua depressivo. Porque aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Porque aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Bom, agora é a hora de nós abrirmos a nossa caixinha de minhocas. Esse é o momento em que você coloca a sua dúvida, a sua pergunta. E, obviamente, pela direção do Espírito de Deus, segundo a palavra, nós vamos trazer respostas, né? Se tivermos, obviamente. Pedro Pacífico. Nós temos perguntas na nossa caixinha de minhocas? Muitas igrejas não reconhecem o Espírito Santo como eles vivem em Cristo. Veja, o que acontece? Eu dei um exemplo hoje pela manhã e eu quero repetir esse exemplo, você vai entender o que acontece com essas igrejas. E eu não quero aqui botar igreja, peso de igreja, estou falando de comportamento de crente, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com comportamento de crente. Porque mesmo você congregando na igreja, se você quiser conhecimento, você tem o Espírito Santo dentro de você. E dá para você chegar ao conhecimento. Agora veja. Eu conheci um rapaz, numa época, que a família dele era muito rica. E eles tinham negócios, vários negócios. E ele vivia se gabando do que tinha. Porque nós somos ricos, nós temos empresa, nós temos isso e aquilo. Pois bem, ele arrumou uma namorada e um dia a namorada disse: rapaz, eu quero casar. E ele disse: claro, podemos casar. E ela disse: nós vamos morar onde? Aí ele disse: ó, a gente pode morar aqui na casa aqui mesmo na casa do meu pai. Você tá achando que eu vou casar com você para morar na casa do seu pai? Não, rapaz, eu quero ter minha casa. Posso ter minha casa? Ele disse: e deu uma desconversada. Bom, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Esse rapaz era filho de uma família muito rica. E a família dele tinha vários negócios. Porém, ele era o filho, mas não tinha acesso ou direito a tomar posse dos negócios do pai. Era dele, por herança, mas ele não dominava sobre nada. Ele não tinha autoridade sobre o dinheiro, sobre as lojas. Era do pai, não era dele. Então veja, ele era herdeiro de tudo. Porém, um funcionário do pai dele tinha mais moral do que ele. Porque pelo menos tinha salário todo mês. E ele não. Mas ele se vangloriava por ser herdeiro. E ao mesmo tempo não possuía nada. Então veja, quando você não é independente, me entenda isso, maduro o suficiente de administrar as coisas do seu pai, por mais que você seja herdeiro, mas você não muda em nada, não é diferente em nada de alguém que é um funcionário. Era isso que ele era. Ele era dono de tudo, mas não podia botar a mão em nada. É isso que acontece com as igrejas que não têm a revelação. Entendeu? Aceitaram a Cristo, nasceram de novo, são salvos, são herdeiros, mas não possuem nada. Por quê? Porque vive aprisionado dos princípios da lei e não da nova aliança. Não se difere em nada de quem vive sem Deus. Vive padecendo do mesmo jeito. O que você tem que fazer? Assumir a sua posição de herdeiro como homem maduro e assumir os negócios do pai. Deu para entender? E aí toma posse de tudo. Próxima pergunta. Gostaria de saber quais são as insondáveis riquezas reveladas ao apóstolo Paulo. Bom, você que me perguntou, ele quer saber o seguinte, ó, a pessoa aí, né?
Quais são as insondáveis riquezas da glória de Deus ou de Cristo para nós? Bom, eu pergunto para você. Você tem noção? Vou fazer uma pergunta e você me responde. Você tem noção do que significa ser filho de Deus? Tem noção? Tem mesmo? Não, responde, não responde sem pensar, não. Para um pouquinho. Você tem noção, precisão do que significa ser filho de Deus? Tem. Pense em um dos homens mais ricos do mundo. Me dá um exemplo aí de um dos homens mais ricos do mundo. Quem pode me dizer? Zuckerberg. Me dê outro. Bill Gates. Dê outro. Acabou. O negócio de rico pra mim é só esses dois. Me dá um exemplo aí, vai. Bill Gates. Concordam com Bill Gates? Pode ser Bill Gates? Tá certo. Vamos imaginar. Bill Gates. Você tem ideia do que é ser filho de Bill Gates? Hã? Tem? Pedro está dizendo que não. Você tem ideia do que é ser filho do Bill Gates? Alguém tem ideia aí do que é ser filho do Bill Gates? Tem? Ou não? Alguém tem ideia do que é ser filho do Bill Gates? Faz ideia do que é o que deve ser filho do Bill Gates? A Sandra disse não. Margarida não. Não faço ideia do que deve ser. Veja como é curioso. A gente não faz ideia o que é ser filho do Bill Gates, mas a gente diz que sabe fazer ideia do que é filho de Deus. Ei, se você não faz ideia do que é ser filho do Bill Gates, você certamente não faz a mínima ideia do que é ser filho de Deus. Essas são as insondáveis riquezas de Cristo. É isso aí. No dia que você entender o que é filho de Deus, você vai ter revelado na sua mente e no seu coração o que são as insondáveis riquezas de Cristo. Se você não faz ideia do que é ser filho de Bill Gates, certamente você não faz ideia nenhuma ainda do que é ser filho de Deus. Você não faz ideia. Essas são as insondáveis riquezas de Cristo. No dia que você entender isso, então você entendeu as insondáveis riquezas de Cristo. Próxima pergunta. Eu leio a Bíblia, peço a ajuda do Espírito Santo, mas não consigo prosseguir e não entendo. Será o que está acontecendo, o que está faltando? Perseverança. Só isso que está faltando. Você desiste todas as vezes, é só isso. Você para porque você acha que não está entendendo, você deu na cabeça, vem um pensamento, você não está entendendo nada, você para. Continue lendo, continue pensando, meditando, não pare. A Bíblia diz que você tem que meditar de dia e de noite. Quanto tempo você medita por dia? Não, eu li uma vez, tem 14 anos que eu li a Bíblia. Mas não vai entender mesmo, não. Não vai entender, não. Não é ler por ler, não. Né? Comece em ler nas cartas de Paulo como se fosse para você, por exemplo. Né? Ou faça o rema, né, obviamente. Faça o rema. A gente precisa ler de verdade, né? Perseverar. Pega a Bíblia e diz, cara, isso é comigo, tá fazendo, eu creio nisso. Deixa eu te dizer, eu costumo dizer o seguinte. Tem gente que faz promessa para Deus para ler a Bíblia toda em um ano. Mas eu prefiro que você leia 2 versículos e pratique eles e acredite neles, de que ler a Bíblia toda e viver como um pecador. Ainda que você conheça só 2 versículos, creia neles a seu respeito. A Bíblia diz que você é curado. Creia nisso, tá bom? Já é um bom caminho. Não é? Então persevere e continue lendo. Próxima pergunta. Essa que eu não consigo ler, tá muito pequena. Por favor. Não. Só de baixo lá. Se conseguir. Ouvi pessoalmente de um pastor de uma grande igreja de BH que todos nascem com o Espírito Santo, mas só vive segundo ele quem quer. Usou o versículo estou, e aí não dá para ler mais. Porque... eu não consegui ver aí o final, porque a sua pergunta, sua colocação era grande e corta um pouco, aí a gente não consegue entender o resto. Bom, mas enfim, se você quiser me manda no direct, se for pergunta aí, eu vou responder para você com todo carinho e amor, tá bom? Bom, chegamos no final de mais uma live. À noite nós temos, né, mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos para trazer mais entendimento, luz, clareza, revelação acerca da paternidade de Deus.
Para mim é uma grande honra estar com você. Você já sabe, mas não custa repetir. Todos os dias tem live. 11 da manhã e a live das 23 horas do pastor Marcelo Carvalho. Você pode entrar pelo portal Marcelo Carvalho, canal do YouTube. Canal do YouTube, portal Marcelo Carvalho, onde você tem ao vivo, às 23 horas, e também um conteúdo vasto aí, com muito entendimento, clareza, iluminação, para que você possa conhecer mais de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração e até lá. Fiquem na paz.